Eu tô na semana pré-Vipassana, tô, topei essa grande aventura pra dentro, né? E já criei muita expectativa, já lutei contra essas expectativas, mas no fundo sinto ser necessário esse momento assim de reconexão com algo mais de dentro mesmo, mais de essência, sei lá. E eu ando percebendo que eu perdi um pouco a autonomia da minha atenção, de certa forma, em certo nível, sem querer e sem mesmo perceber ou questionar sobre. Eu tô sempre ali buscando o aparelho celular para nada. E vai ser interessante isso, assim, eu tô curiosa para me ver sem essas fugas inconscientes em busca, né, do aparelho celular. E eu resolvi fazer esse vídeo pré e pós Vipassana para registrar um pouco. Eu tô descendo amanhã para Valença para fazer uma parada estratégica em Valença, visitar uma grande amiga e dividir a viagem, né, em dois momentos, porque o retiro ele acontece ali na zona rural de Itacaré, num sítio, uma fazenda que tem lá. E eu tinha pensado em fazer esse vídeo todo arrumadinho e tal, eu tô toda descabelada, com a câmera frontal, né, que é uma qualidade nem tão boa, mas fazer logo, assim, para fazer. Para quem não sabe, o Vipassana é uma técnica de meditação, de acordo com o site, uma das mais antigas na Índia. E a palavra Vipassana significa ver as coisas como realmente são. Esse que eu vou fazer é retiro de 10 dias, num completo silêncio, não pode levar livro, não pode levar caneta, papel e nem celular, obviamente. É isso, assim, eu tô me sentindo um pouco corajosa de tá indo. As duas pessoas que eu ia dividir carona cancelaram essa semana. Mas eu vou seguir porque eu já tentei algumas vezes, né, combinar as dinâmicas da vida para ter esses 10 dias, né? E vai rolar. Mochilão, mochilinha, travesseiro prontos. Partiu. Melhor viagem é pra dentro. Cheguei no espaço, tô até um pouco nervosa, um pouco cansada da estrada, a estrada é muito curva, mas cheguei. E é isso, até daqui a 10 dias. Sobrevivi. Nossa, sobrevivi aos 10 dias de silêncio e meditação no Vipassana. Foi provavelmente a coisa mais difícil, assim, que eu já me predispus a fazer. Ao mesmo tempo em que foi muito prazeroso. E está sendo muito prazeroso ter conseguido, né? Eu não tive tempo ainda de parar e escrever
as sensações e o que eu vivi lá, mas eu decidi gravar logo o vídeo para passar as impressões assim mais diretas e genuínas que eu tive durante esse período. Como eu falei, Vipassana é uma meditação ensinada por Buda, uma técnica de meditação. Então, como que funciona lá o rolê, né? Eu cheguei, tive que fazer uma ficha cadastral e nesse momento já me mostram o refeitório, que é onde eu vou fazer todas as refeições durante os 10 dias, refeições veganas. E a minha última refeição era um lanche às 17 horas. Então, das 17 até as 6h30 eu jejuava. E nesse refeitório tinha uns mesões, assim, onde tinha meu nome escrito no lugar onde eu ia sentar todas as refeições. Eu tinha esse lugar com um kitzinho de talheres, prato, xícara e copo. E eu também tive a minha barraca. Sim, eu acampei 10 dias num colchãozinho assim, ó, de academia. Que foi até bem tranquilo, assim, porque choveu todos os dias, então eu senti até um pouco de frio, assim, nas noites. Então foi bem tranquilo, assim, as dormidas. Bem tranquilo, mais ou menos, mas não foi tão difícil, assim, acampar esses dias todos. Eu até preferi acampar do que dividir o quarto com 6 pessoas e tal. Então, eu tinha o meu lugarzinho no refeitório, a minha cabana e o meu lugarzinho de meditação. Isso tudo pra gente não ter que ali fazer contatos, né, de organização entre a gente durante os dias, né? Então, era mais ou menos isso, a parte de organização. O cronograma é bem rígido, assim, é bem rígido, talvez não seja muito a palavra, mas assim, é um cronograma bem cheio, tá? Então esse cronograma, a gente começa às 4 horas da manhã, a aluna veterana passa 4 horas da manhã e 4h15 da manhã com o sino, acordando todo mundo, e a partir das 4h30 começam as meditações, né? Existem as meditações individuais, que você pode fazer no seu quarto ou no centro de meditação, e as meditações em grupo, que são obrigatórias, né? Eu vou deixar o cronograma que tinha em alguns lugares do espaço pra gente ficar lembrando, né? Porque é tudo bem com horáriozinho certinho e a gente não podia atrasar. Além das meditações, tinham os horários de descanso e refeição, e à noite a gente tinha uma palestra que era muito bacana. As palestras eram muito legais e muito interessantes, e eu gostei bastante. Então, o nosso cronograma era isso, né? O nosso dia era bem cheio de aulas e meditações. E como a gente não podia levar nenhum item de entretenimento, né? O foco era focar nas meditações, né? O espaço era um espaço gostoso, bem amplo. Eu acho que a gente teve bastante sorte, porque choveu bastante. E isso amenizou o calor do verão, né? Então, nesse aspecto foi até bem tranquilo, assim, de temperatura. E tinha uma casa, assim, principal, onde tinha os dormitórios, 2 áreas de camping, 2 banheiros externos com chuveiro apenas, o refeitório e o centro de meditação. Do ladinho do centro de meditação tinha uma florestinha, que, nossa, essa florestinha era o melhor lugar para estar 1 da tarde, assim, meio-dia, 1 hora da tarde, que era o momento mais quente do dia, né? Que às vezes não chovia, muitas das vezes não chovia nesse horário, e a florestinha era o único lugar, assim, que a temperatura era ok. Eu vou deixar algumas fotos que eu tirei no último dia, né? Assim que eu tava indo embora, quando eu peguei meu celular. Tem isso também, eles recolhem, né, os celulares, chave de carro, carteira, documento, livros, etc. E aí no final, quando eu peguei meu celular, eu aproveitei para tirar algumas fotos, fazer alguns vídeos dos meus lugares, assim, favoritos. Tem o meu banquinho da florestinha, que foi onde eu mais, assim, sentei e fiquei pensando em várias coisas. A verdade é que são 10 dias completos, né, que você passa lá dentro. E é muito tempo, a sua mente, ela viaja muito, você lembra de muita coisa, você projeta, né, muita coisa, faz listas de atividades que vai fazer, de sonhos, de metas, de tudo. O futuro e o passado, eles são
completamente vividos nesses 10 dias. E você faz tanto isso, assim, de ficar, né, passado e futuro, que tem uma hora que cansa, né? Tem uma hora que cansa e que você faz o que foi feito para fazer lá dentro, que é estar no presente, que é meditar, né? Então, a técnica funciona, é uma técnica muito bonita, né? O Vipassana é uma técnica de meditação, né? Que foca nas sensações, né? Então, é quase como uma dança, assim, de atenção com as sensações, num fluxo, assim, muito bonito, né? E muito real, e muito complexo, muito difícil. São muitas horas por dia tentando meditar, e foi uma das coisas que eu pensei nessas meditações, que, nossa, meditação é quase que 95% tentativa e 5% de êxito. Só que esse 5% de êxito, gente, vale tanto a pena os outros 95%, que fez muito sentido. Faz muito sentido. E eu acho que essa foi uma das principais aprendizagens que eu tive durante essa vivência, né? A importância do agora, né? Eu trabalho com yoga, eu falo isso o tempo todo, só que muitas vezes, colocando aquela prática da nossa rotina numa coisa quase como um checklist diário, sabe? A gente não consegue vivenciar a beleza do agora, né? E isso eu pude vivenciar nesses 10 dias, né? E, porra, a gente tem alguns superpoderes. Eu até me emociono, porque foi muito bonito, assim, é uma vivência muito difícil, não vou mentir, não recomendo pra qualquer pessoa, não é pra qualquer pessoa. Você experimenta e vive muitas sombras, ao mesmo tempo em que é muito rico vivenciar o verdadeiro bem-estar, sabe? O bem-estar mais genuíno, o bem-estar que eu não tô falando de um skincare pra você se sentir bem ali antes de dormir, um bem-estar de como se não houvessem todas as mazelas do mundo, ou como se essas mazelas também fossem impermanentes. E essa palavra impermanência é a base, assim, do retiro, é a base da meditação, né? Deixa eu me recompor. Voltando para a impermanência, né? Se fala muito sobre impermanência. Existe uma palavra, anicca, que é uma palavra que acompanha desde o primeiro dia até o último, e a gente vive na pele o que é essa impermanência, tanto na vontade de desistir e sair correndo, porque é difícil, é bem difícil, quanto no prazer de estar ali, né? Então, tem esses dois lados, né? Na verdade, tem vários lados dessa impermanência, e tanto nos pensamentos, quanto nos sentimentos, quanto na vida, né? E impermanência foi uma das principais palavras, né, que a gente viveu lá. A gente viveu porque o grupo foram 28 mulheres, e 2 desistiram ao longo da jornada, né? Então, finalizamos 26 mulheres, que, nossa, assim, é muito interessante ter uma relação com pessoas ali com absoluto silêncio, né? E a organização, instruíam a gente a tentar também não interagir com olhares, né? Interagir ali com gestos. Eventualmente acontecia, gente, né? Eventualmente uma palavra ou outra era falada, mas o nobre silêncio foi respeitado, assim. E, nossa, gente, o nobre silêncio, vou te contar, viu? Necessário. Se você acha que passar 10 dias em completo silêncio é a parte mais difícil do Vipassana, não.
é a parte mais fácil. E é a parte talvez mais gostosa. O silêncio é bem barulhento aqui dentro. E a gente, nesse retiro, é convidado a escutar esse barulho todo, né? Tinha momentos, assim, que eu achava super engraçado, que como a gente não tinha o que fazer, muitas vezes você ia ali transitar, ou da sua barraca para centro de meditação, ou da barraca para o banheiro, enfim, encontrava uma mulher olhando o sol, ou olhando a grama, ou conversando com uma árvore. E eu, né, que vivo numa grande cidade, correria que é aqui, né, com as dinâmicas sociais de tudo ser urgente, era engraçado ver tanta gente contemplando o real tempo das coisas, sabe? E nesse real tempo das coisas, gente, sério, eu entrei em sincronia, assim, com cada coisa. Por exemplo, às 17 horas era o horário do lanche. E geralmente às 17 horas eu tava com fome, então eu tava ali perto da área do refeitório. E aí eu comecei a ver que, sério, às 16 e pouquinho ali, 17 horas, às 17 horas, tinha umas filas, assim, de formigas trabalhando. E elas estavam ali todos os dias trabalhando e comendo uma determinada árvore lá, que era tão silencioso o espaço que a gente conseguia ouvir o barulho da formiga comendo a árvore. Sim, eu posso soar bem tilelê, às vezes eu me sentia bem tilelê naquele espaço, mas é a natureza, né? É a natureza, somos seres naturais e o Vipassana também me lembrou um pouco disso. Outro ponto muito positivo pra mim desse retiro foi completa abstinência do uso do celular, né? Eu confesso que eu achava que ia ser mais difícil, mas foi tão bom. Uma única vez, durante os 10 dias, eu fiquei com muita vontade de pegar o celular e pensei assim, nossa, eu queria muito estar com o meu celular. Foi na segunda-feira, isso no 8º dia, que eu lembrei da Fernanda Torres no Oscar. E eu fiquei, meu Deus, eu não tenho como saber se ela ganhou ou não. E eu pensei muito nisso, tipo, tem tanta coisa acontecendo, carnaval truando aqui na cidade, e eu nem sei os looks da Anitta, por exemplo. E eu nem sabia, tipo, como que tava o carnaval, ou se uma bomba nuclear tinha, sei lá, alguma coisa. Isso, a gente pensa muito... Eu pensei muitas tragédias. Admito ter viajado, assim, a maionese e pensado muitas tragédias, assim, e possibilidades da minha família tentar entrar em contato comigo e não conseguir. E, enfim, criei vários cenários apocalípticos. E, no fim das contas, nada aconteceu, sabe? Porque o uso desse utensílio eletrônico faz com que a gente ache que o tempo todo está acontecendo alguma coisa. E de fato está, mas que não é tão relevante para nossa vida, sabe? Geralmente é zero relevante para nossa vida. E passar esses 10 dias sem o uso de celular me fez achar as redes sociais assim mais desinteressantes, sabe? Minha relação agora com ele tá sendo o WhatsApp, né, para resolver coisas e tal. Eu ainda não entrei no Instagram, eu tô há 20 dias sem entrar no Instagram. E, cara, a vida offline é muito boa. É muito boa. E, sinceramente, ela é boa porque ela é real. Ela é boa porque ela é a vida que nos cabe, né? Então, cara, eu acho que mudar essa relação com o uso de redes sociais... E assim, gente, eu acabei de voltar, sabe? A transformação é constante, eu tenho essa consciência, né? Eu tô num pós-retiro muito, muito recente, mas eu venho sentindo a minha relação com o uso do celular e com o uso de redes sociais, assim, mudou muito. E eu tô extremamente feliz com isso, porque eu não tava numa relação boa. E a gente precisa entender, né, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, não é que as redes sociais sejam esse mal, enfim, é bom,
é importante. Olha aqui eu utilizando isso como forma de recordar, né, essa minha vivência, né, que foi importante pra mim. Mas assim, a gente tem que saber até onde o sapato aperta e o calo machuca, né? E estar tanto tempo fora, assim, das dinâmicas contemporâneas, aceleradas da sociedade, me fez perceber exatamente esses adjetivos quando eu voltei, né? Como se a vida tivesse assumido um caráter mais real. Eu vou falar a palavra real, porque é real isso aqui, essa minha sensação de que eu não preciso estar tão aflita o tempo todo, né? Tão angustiado o tempo todo e tão ansiosa o tempo todo, né? Então, poder passar esses dias, né, numa completa dinâmica de monja, né? Tipo, eu vivi ali uma experiência de monja. Para uma próxima, sim, eu quero uma próxima. Eu realmente quero uma próxima. Para uma próxima, eu quero servir também. Então, eu quero contribuir para que mais e mais pessoas consigam participar disso, né? Viver isso, experimentar e conhecer essa técnica. E eu sei que mais importante do que ir lá e viver o que aconteceu, o que eu vivi lá, é voltar e continuar a praticar, né? E essa prática, ela sustenta ali uma coisa boa dentro da gente, sabe? Posso soar meio piegas assim, mas sobre, a gente tem uma chance de viver, né? A gente tem essa chance aqui, essa consciência dessa vida agora, do aqui e do agora, né? Vamos olhar para essa oportunidade com um olhar mais positivo, né? Ai, Bárbara, não existem problemas no mundo, né? Existe como existe. Eu tenho certeza que a tristeza fará parte da minha realidade, que a raiva, que o rancor, que o ranço, que todos os sentimentos ruins farão parte de mim, né? Mas que a Nietzsche, né, existe essa impermanência. E outra palavra que foi bastante usada, né, que a gente dissecou bastante ali assim no conceito, é equanimidade. É uma habilidade que se tem de se manter equânime, o equilíbrio, porque esses sentimentos, pensamentos e sensações tão turbulentas que a gente tem, a gente conseguiria, né, trabalhar essa equanimidade, esse centro, né, pra gente saber viver isso chamado vida, né, viver esses sentimentos todos, essas angústias todas de uma forma mais positiva e equânime, né? É possível, gente, é possível. Eu quero acreditar que é possível. Quem consegue concluir o curso de 10 dias, abre-se a possibilidade de fazer os cursos menores, né? Tem cursos de 3 dias e de 1 dia, se eu não me engano, e alunos antigos também podem servir para que mais alunos novos vivam a experiência, conheçam a técnica. E falando um pouquinho como que foi o que eu senti, assim, né, nos 10 dias, cara, os 3 primeiros dias foram muito difíceis. Eu pensei em desistir algumas vezes. Bem angustiante, porque parece que o tempo se dilata. No começo, eles vão te introduzindo devagar a técnica, né? Eles não chegam no primeiro dia e apresentam a técnica de vez. Você vai treinando a sua capacidade perceptiva, né? Então, você precisa ali de um certo nível de atenção para executar a técnica de forma, né, perfeita. E aí vem os pensamentos de dúvida, eu não vou conseguir, é tempo demais, eu tô ficando maluca, enfim.
E aí no dia 4 é o dia que eles apresentam a técnica Vipassana, né? E foi um dia, assim, de uma meditação guiada por 2 horas. É uma meditação, assim, sensacional. E eu fiquei impressionada até. E aí deu todos aqueles sentimentos, assim, de era pra eu estar aqui. Eu fiz a decisão certa. Eu vou conseguir. Eu sou invencível. Então, no dia 4, dia 5, dia 6, eu consegui sustentar, assim, esse ápice de positividade. Foi bem gostoso. Ao mesmo tempo que no dia 7, eu afundei, assim. Foi meio pendular a coisa, sabe? Foi um dia que eu conversei com a professora. No cronograma existem 2 momentos do dia que você pode tirar dúvidas com a professora. Aí foi quando eu descobri que eu tava sankareando, que é outra palavra que a gente usa muito, que aprende muito, que são sankaras. Que quem tiver dúvida, que quem quer saber mais sobre o Vipassana, me fala, que aí eu posso continuar falando um pouquinho mais. E sankareei porque acabei me apegando a sensações boas, né? E criei aversão a sensações neutras e a sensações não tão prazerosas, né? No Vipassana, a gente entende que a natureza das sensações boas é a mesma natureza das sensações desagradáveis. Elas vêm e vão, né? Mesma coisa com os pensamentos positivos e pensamentos negativos. Eles são da mesma natureza, porque eles chegam e eles desaparecem, né? Então, o ideal é se manter equânime, não se apegar aos pensamentos positivos, porque você vai ter aversão aos pensamentos negativos. E te contar, os pensamentos negativos, eles vão aparecer, tá? Então, sankareei com os dias 4, 5, 6, me apeguei àquela ruma de sensação prazerosa e boa que eu tava tendo. E aí o dia 7, o dia 8, dia 9, metade do dia 9, foi muito difícil. Foi muito difícil, foi cansativo. São 10 dias sem ter ali seus vicinhos, né? Seus escapes, suas dopaminas fáceis. Então, a minha vivência, ela foi mais essa montanha russa, assim. No começo foi bem difícil, a adaptação, né? Então, 1, 2, 3, eu tava bem na merda, mas ali, curiosa, né, e tal. Dias 4, 5, 6, o ápice, assim, da positividade, do prazer e tal. E aí foi começando a cair 7, 8 e 9, e o 9 e o 10, o 10, gente, o 10 é um dia muito especial, é um dia muito gostoso, é o dia que a gente pode falar. Parece que são amigas que eu construí, que eu não precisei de... Eu passei 9 dias cultivando uma imagem daquela pessoa, né? Criando narrativas e histórias ali, vivendo amizades fictícias, né? E aí no 10º dia a gente pôde trocar e foi muito poderoso as trocas, né? Foi muito poderoso ouvir a mulherada e ouvir as sensações e as percepções que elas tinham. E o 10º dia, assim, é muito especial mesmo. E aí no 11º dia, porque o 10º dia ele é vivido completo, não é 10º dia acabou e vai embora, o 10º dia a gente dorme lá. O tripé quebrou, a memória do celular acabou, então eu vou resumir aqui, compilar esse final, né? Então, o 11º dia, a gente tem uma meditação final, a gente assiste uma última palestra, a gente assiste alguns vídeos do Goenka, que inclusive eu vou colocar um na descrição. E o Vipassana, é bom pontuar que não é uma religião, apesar que a gente fala bastante de Buda, mas é uma técnica de meditação, né? Então você pode ser cristão, evangélico, ateu, muçulmano e praticar Vipassana. Foi uma experiência que valeu muito a pena. Como eu disse, eu quero conseguir voltar para servir. E caso você tenha alguma dúvida e queira trocar uma ideia sobre o Vipassana, fala comigo. Eu admito estar com um pouco de saudade, assim, da experiência. E se você tem desejo e curiosidade de participar, entra no site, vou deixar também na descrição, para ver quando é que tem, onde é que rola. Existem várias cidades no Brasil
que acontecem essas vivências. É tudo gratuito, a roda gira por doações, vale super a pena, mas nutra o desejo de concluir, tá? Foi uma coisa que eu percebi, assim, são 10 dias, não é por acaso, e não vá com a energia de, se eu não aguentar, eu vou embora. Tente nutrir a energia de eu vou concluir, porque os 10 dias eu sinto que são importantes, assim, para você viver na pele a impermanência, a Nitya. E para fechar o vídeo, já agradecendo quem se interessou de ficar até aqui, uma frase que apareceu em uma das primeiras palestras, assim, que me acompanhou durante a jornada, né? Que é o seguinte: somos como éramos e a transformação está acontecendo agora, né? Então, não ache que ao ir pro Vipassana você será uma outra pessoa. Muitas coisas sofrem uma transformação, mas é a prática que sustenta, né? A transformação diária no gerúndio é que faz a gente, sei lá, se transformar de fato. Então é muito importante uma prática contínua. E é isso. Gratidão e um beijo.